Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Bom dia a todos os presentes, todos os internautas. Mais uma manhã de palestra aqui na Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte. Hoje nós vamos ter a honra de receber mais um palestrante, trabalhador da nossa casa. E o tema de hoje é ocupações e missão dos espíritos. Vamos ter a presença do nosso irmão Juscelino Almeida, que é um trabalhador assíduo aqui da casa. Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos para o alto, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir que os irmãos de luz, trabalhadores dessa casa, possam dar o suporte necessário para que o sucesso dessa palestra seja grande. Nesse momento, pedimos ao Pai que nos envolva com suas vibrações de amor e bondade, que encha esta casa de luz, de excelentes vibrações, para que tenhamos nessa manhã mais um aprendizado. Pedimos ao Pai que nos permita darmos início a esse nosso trabalho, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Através do lançamento dos 5 livros que compunham e compõem o chamado Pentateuco Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e ainda assim o Obras Póstumas, lançado pós o desencarne do Mestre Kardec. A comunicação dos espíritos, que sempre existiu
de forma plena e objetiva, e interpretada das mais diversas formas ao longo do tempo, ao longo da humanidade, ela vinha nos trazer esclarecimento quanto a uma realidade da vida. Nos traz também a informação de que simplesmente não estamos aqui por um mero acaso da vida. Somos obra da criação, filhos de Deus. Também nos traz o sentido de conhecimento da vida eterna. O que faz com que o Espiritismo seja um roteiro de libertação e paz, pois ele nos propõe a chamada reformulação interior. O Espiritismo nos propõe a reforma íntima, mas a doutrina dos espíritos, o Espiritismo, nos fala de Deus, causa primária de todas as coisas. Deus, o Criador, a inteligência suprema do universo, o Pai celestial, como está citado no Livro dos Espíritos, na sua questão 843. O Espiritismo também nos fala de Jesus, modelo e guia, o Consolador, modelo e guia da humanidade, que nos disse, quanto da sua passagem na Terra, que enviaria o Consolador prometido à própria doutrina espírita. Jesus, sem dúvida alguma, um educador de almas. E nós? Nós somos espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Criados por Deus, com uma trajetória, com um roteiro a ser seguido. A trajetória sempre no sentido da ascensão, sempre no sentido da evolução individual. O roteiro deva ser no sentido da evolução, cabe a cada um de nós através da utilização do livre-arbítrio. Consequentemente, temos a oportunidade de encarnarmos, retornarmos ao mundo espiritual, à erraticidade, reencarnarmos, e assim, por consequentemente, vamos realizando os nossos processos de evolução. Vamos tendo uma nova oportunidade de adquirir novos conhecimentos, de adquirir uma consciência melhor e plena em relação ao Evangelho do Mestre Nazareno, ao Evangelho de Jesus. Sobre espíritos, na questão 76 do Livro dos Espíritos, está contido lá que definição se pode dar dos espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Segundo o próprio Kardec, está no Livro dos Espíritos, o espírito na condição de encarnado denomina-se alma, independentemente de como alma ou como espírito, temos obrigações, temos condições a seguir quanto à nossa vivência, quanto à utilização da oportunidade que nos é concedida naquela encarnação, que, repito, o único objetivo é prosseguir, caminhar adiante, ascensionar, evoluir, aprendendo. Aprendendo de acordo com as circunstâncias que nos advêm. E certamente que nesta caminhada rumo ao progresso que é individual, ficam estabelecidas condições de acordo com as leis do universo, de acordo com as leis de Deus, tão bem exemplificada nas obras espíritas. E, adquirindo cada vez mais a consciência plena de espírito
e da nossa condição, vamos estabelecer que a dificuldade é uma das formas de chegar até Deus. Porque são obstáculos pertinentes, naturais ao caminho, obstáculos e condições estas, que promovem o nosso crescimento. É o aprendizado do Filho de Deus, criado simples e ignorante, e que prossegue na sua caminhada com o intuito de chegar a ser, em algum instante lá na frente, um verdadeiro ser de luz. Então, a reencarnação, ela é um aprimoramento moral e intelectual. Conforme o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, onde estão as leis de Deus estão na nossa consciência, e na pergunta, e também em relação à questão do conhece-te a ti mesmo. É fundamental que possamos utilizar a autorrealização, o autoconhecimento como aprimoramento do espírito. Provas e expiações são condições naturais da nossa existência. As provas, podemos até, por assim dizer, elas estão presentes constantemente, para não dizermos diariamente, no nosso cotidiano. As expiações já fazem parte de condições mais diretas, onde o espírito expia de acordo com as leis de causa e efeito. Portanto, nada fora da normalidade, gerando sim um processo de dor, mas a ação contínua desta dor, transformando-se em sentimento, depende muito, e muito mesmo, de como o espírito observa a si próprio e comporta-se perante si e perante o mundo maior. Buscando sempre o entendimento de que a vida não é única, encarnamos, as reencarnações são sucessivas, devemos estabelecer um sentido maior de fé, para que estejamos sempre fortalecidos quando nos visitarem situações que, por assim dizer, venham a nos surpreender e nos trazer uma certa condição de abatimento. Porque tudo está contido, meus amigos, e sabemos disso estudando a doutrina espírita, dentro das leis do universo. As leis de causa e efeito, lei do progresso, lei do amor, lei de justiça e caridade, são as leis, estamos todos contidos nela. É necessário também que dentro do evangelho estabelecido pelo mestre Nazareno, entendamos a prática do sentido verdadeiro da caridade, do fora da caridade não há salvação. A caridade deve ser estabelecida para consigo próprio, para que, executando conosco, possamos também enxergar o outro verdadeiramente como nosso irmão e possamos estender as nossas mãos, os nossos braços, das mais diversas formas. Uma oração é um auxílio. Muitas vezes um olhar, a energia direcionada daquele olhar, também transforma-se em um auxílio. Um abraço é um auxílio. A presença, simples presença, também pode se tornar algo que venha em auxílio ao nosso próximo. E, principalmente, os esclarecimentos que alguém já contido de experiências benfeitoras possa trazer àquela pessoa, apaziguando o seu momento de inquietude. Mas os espíritos nos trazem mais informações e lembram a cada um de nós a necessidade de estudar para conhecer. É fundamental que, principalmente dentro da doutrina espírita, e os centros espíritas possuem os seus grupos de estudos específicos, nós possamos estudar aquele conhecimento que nos é trazido pelo mundo espiritual, para que possamos conhecer, para que possamos nos fortalecer
e para que possamos enfrentar de forma mais humana, natural e simples os desafios que a vida nos apresentam, principalmente aqueles que nos causam surpresa, quando não de forma surpreendente nos causam algum tipo de dor. Estudar para conhecer, para saber, para transmitir ao outro, para acolher-se, para evoluir, para que possa, fazendo tudo isso, possa realizar. O sentido que os Espíritos nos trazem é justamente esse. É como se fôssemos verdadeiramente filhos, e lendo as obras espíritas, já teve a oportunidade de ler, talvez não na sua totalidade, mas em parte, o Pentateuco Espírita e outras obras também, trazidas sob a psicografia de grandes médiuns. O sentido que os Espíritos nos trazem é esse. Informações. Conceder-nos informações para que, de acordo com o nosso interesse, que é individual, possamos retê-las e possamos praticá-las. Uma dessas condições, eu poderia citar aqui, está lá no Evangelho de Jesus também, que concerne quanto à necessidade do perdão. Jesus nos falou da necessidade do perdão. E os Espíritos nos falaram da necessidade do perdão e explicaram o porquê, como ele age psicoemocionalmente em cada um de nós. E que existem dificuldades quanto a esta realização, sim. Dificuldades naturais. Mas a marcha começa no primeiro passo, já nos diria o nobre Divaldo Pereira Franco. A necessidade de iniciarmos o caminho na direção da luz. Ah, mas eu não sei quando eu serei um espírito evoluído, um espírito que está presente, por exemplo, em algumas obras. Quando eu chegarei lá, não importa. O importa é que, a partir de hoje, a decisão a ser adotada, tomada, seja com consciência, com segurança, com a certeza de que você deseja o melhor para você. Eu estou sendo egoísta, individualista? Até certo ponto, sim. Entretanto, devemos sempre lembrar, os Espíritos sempre nos fazem isso, cotidianamente, de que a tua melhora reflete na melhora da tua casa, que reflete na melhora, por assim dizer, da sociedade como um todo. Então, diante de tais condições, nós poderíamos falar de sentimentos. Bom, estamos trabalhando o sentimento de amor? Sabemos que ser uma energia muito forte. E quanto aos sentimentos contrários a tudo isso? Bom, cada um de nós, no nosso dia a dia, estamos e podemos estar passando por momentos, por situações de raiva, de mágoa, de ressentimentos, que devem ser trabalhados através do processo de ressignificação. Vamos ressignificar esses processos em todos nós, onde principalmente os espíritos Hermâncio Dufour, através do médium Vanderlei Oliveira, e Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos trazem inúmeras mensagens e explicações a respeito desta necessidade, a respeito do espírito depurar-se, mas principalmente da consciência de que verdadeiramente quero. Porque eu não sou um espírito, eu não estou e não quero ser um espírito ocioso, um espírito nervoso, um espírito na quietude espiritual, da qual eu simplesmente não caminho. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, e já adquiri uma certa consciência, vamos colocar desta forma, de que quando muitas vezes inicio o trabalho, principalmente dentro da doutrina, e sei no meu interior que o caminho verdadeiramente é este,
quando começo a escorregar, a querer sair pela beiradinha ali, pela lateral, acuso logo. Quando não, em casos muito específicos, a espiritualidade lá no sonho nos vem fazer aquele leve puxão de orelha. Aí você acorda assim, poxa, eu sonhei com alguma coisa essa noite, mas aí vai tomar o café da manhã e de repente começa a lembrar dos sonhos. Estou falando de algo que ocorre comigo. Não sei se virá a ocorrer com algum de vocês. Então, muitas vezes, os caminhos da espiritualidade para chegar até nós são todos. As portas, elas estão a todo instante abertas, de lá para cá. Entretanto, as nossas condições de recebimento nem sempre estão com a aptidão devida, porque o nosso emocional, o nosso psicológico, porque a nossa condição diária impede-nos de receber principalmente as intuições, quando não os benefícios diários. Então, equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra-chave que os espíritos nos trazem. Equilíbrio nos auxilia no processo de evolução do espírito. Então, vamos trabalhar a ressignificação, sim. Nós somos espíritos em estado de evolução. Vamos entender que diante de qualquer dificuldade que prossigamos, que venhamos a passar, existe um sentido por trás daquilo tudo. Primeiramente, ou foi ato necessário à sua evolução, você necessitaria passar por tudo aquilo, abre aspas e fecha aspas, ou então foi algo solicitado e programado no processo reencarnatório, estaria na programação reencarnatória. Já nos diria Viktor Frankl, apesar de tudo, sim a vida, sem sombra nenhuma de dúvidas, é o que os espíritos nos colocam sempre. Evolução é um processo primordial dentro deste roteiro de libertação em paz, que verdadeiramente é a doutrina espírita. O Espiritismo nos convida a assumir dificuldades, trabalhando com naturalidade, sem a preocupação de parecer o que ainda não consegue, estruturado na realidade do ser imortal, com suas glórias e limitações. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos nos respondem, sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Olha aí, o que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, ele nos fala de que fazendo esforços muito insignificantes. Isso nos leva a uma análise muito profunda daquilo que nós estamos realizando, que nós estamos fazendo. Será que estamos verdadeiramente encarando a nossa encarnação com a seriedade devida? Seriedade sob o ponto de vista da análise comportamental, do compromisso da melhora, do compromisso do exercício da calma, do compromisso do exercício da paciência, do compromisso do exercício da retidão de caráter, do compromisso de que simplesmente devemos viver com alegria, com amor, buscando encontrar aquela paz que muitas vezes buscamos de forma externa, para que, na condição de espíritos felizes, possamos iluminar aos outros, auxiliar muitos irmãos. Chegaremos lá daqui a pouco, nesse aspecto, até porque a hora adianta. Portanto, dentro
da fala atribuída à doutrina espírita por mim, poderemos também ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu não vou ler todo, que é muito grande, mas eu trouxe aqui um pequeno trechinho. Ele nos fala sobre o homem de bem. Ele diz assim: o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre os próprios atos, perguntando se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. O homem de bem deposita fé em Deus. Há outros atributos que vocês podem estar olhando lá no capítulo 17, é um capítulo bem interessante. Volta e meia ele sai no meu Evangelho no Lar. Deve ser para fixar, né? Aquele puxão de orelha que eu citei da espiritualidade, não vem no sonho, mas vem no Evangelho, né? Aí abre o Evangelho lá, homem de bem. Vamos nos trabalhar nesse sentido. Porque o sentido da vida deve ser interpretado exatamente como este. Responsabilidade, mas alegria, a alegria de viver, que Divaldo nos fala, que Joana nos convida a todo instante nas suas obras. O Espiritismo, sintetizando várias correntes do pensamento psicológico, estudando o homem na condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhes os rumos felizes que deve seguir. Temos tudo na mão. Nos é entregue tudo nas nossas mãos. Cabendo-nos, então, prosseguir. E dentro desta condição toda que lhes falei, está atribuída à nossa encarnação, ou melhor, à encarnação de todos nós, cumprimentos e deveres e missões a cumprir, que é justamente o tema do nosso encontro de hoje, que está dentro do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos Espíritos. Obviamente que dentro de tudo que eu já lhes coloquei, nós entendemos que o processo do Espírito não é permanente, ele é dinâmico, e por assim dizer, muito flexível. Flexível quanto ao seu poder de decisões, ao seu livre-arbítrio, e muito dinâmico quanto às consequências do livre-arbítrio e quanto aos processos de reencarnações, sem contarmos também que já viemos de condições passadas que devemos cumprir de acordo com as leis universais, principalmente com as leis de causa e efeito. Então, estabelecemos missões dentro da nossa encarnação. Ou será que alguém acha que, por assim dizer, é tão insignificante que não tem algo a contribuir para si mesmo, para o outro, para a sociedade, para a humanidade como um todo? Todos temos a fagulha divina que está presente em cada um de nós, independentemente, eu vou falar daqui a pouquinho, do grau de responsabilidade que cada um possui. Obviamente, meus amigos, que espíritos de mais elevado conhecimento terão missões atribuídas a eles como missões, para o nosso grau, missões mais difíceis. Por quê? Porque são missões que estão de acordo com o preparo desses espíritos. Daí a necessidade de entendermos a doutrina, de recebermos dos espíritos os ensinamentos, de nos buscarmos nos corrigir de forma muito tranquila, certo? Sem trauma, sem agonia, mas buscar ter calma e paciência. Joana de Ângeles sempre coloca isso, eu introduzi isso no processo de pandemia para cá, o exercício de calma, paciência, porque ele também nos auxilia quanto a trabalharmos dentro de nós algo que muitas vezes nos corrói drasticamente,
chamado ansiedade. Então, os Espíritos nos dão as informações. Os Espíritos nos dão as ferramentas. E os Espíritos nos dão as missões. Nós somos colaboradores de Jesus. Jesus é nosso amigo, mestre, irmão. Quantas vezes o mestre Nazareno já não segurou na nossa mão em grandes momentos de dificuldade? Mas, Juscelino, Jesus esteve presencialmente comigo? Quem sabe? Mas não necessariamente. E essa pleiade de espíritos amorosos, bondosos, de amigos espirituais, mentores espirituais, guias espirituais. Onde está a classificação desses espíritos perante Deus, perante o Criador? Eles são espíritos que possuem missões específicas. Ah, mas eu não me considero um bambambam, não. Eu estou lá embaixo ainda, eu estou começando a minha caminhada, eu me sinto bem, mas eu ainda tenho a consciência de que tenho muito a crescer, a progredir, a conhecer, a me corrigir, né? Me corrigir perante mim, me corrigir perante os outros. Que bacana, ótimo, muito bom. Mas você possui a sua missão adequada ao seu estado evolutivo. Você possui o seu grau de responsabilidade adequado à sua condição atual. A próxima encarnação é outra história, é uma outra página, é um outro capítulo da sua existência, que é uma existência plena e é uma existência para o todo. Mas, vamos lá, ver se tem mais alguma coisa aqui. No livro dos Espíritos, já no seu capítulo 10 da ocupação e missão dos Espíritos, pergunta se são incessantes as ocupações dos Espíritos. São incessantes as ocupações dos Espíritos? Espíritos como um todo. Nós estamos falando dos encarnados e dos desencarnados. E a resposta é incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos. Porquanto vivem pelo pensamento. Pensou, já foi. Disciplina. O homem integral, o ser biopsicossocial-espiritual de Joana de Ângeles. Me lembrei um pouco disso aqui. Então, orai e vigiai. O vigiai e orai de Jesus. Vamos regular os nossos pensamentos, regulando assim os nossos sentimentos, para que haja um padrão de comportamento mais condizente com aquilo que desejamos. Correto? Quando encarnados, realizamos tarefas das mais variadas possíveis, de acordo com a profissão ou responsabilidades que nos são concedidas. Não é verdade? Então, estamos em missão, sim. Temos um propósito, sim. Existe uma organização reencarnatória, uma programação a ser cumprida, um roteiro. E permanecem dizendo, dentro aqui do Livro dos Espíritos, que os espíritos têm ocupações e missões a desempenhar, além do trabalho de se melhorarem pessoalmente, incumbe-lhes executar a vontade de Deus, concorrendo assim para a harmonia do universo. Olha a importância de cada um de nós. A ocupação dos espíritos é contínua, mas essa ação nada tem de penosa, uma vez que não estão sujeitos à fadiga nem às necessidades próprias da vida terrena. Nós já estamos falando do mundo espiritual. Os comportamentos são diferentes, obviamente. As condições são diferentes, sabemos disso. E os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham funções úteis no universo, embora
muitas vezes não se apercebam disso. Interessante que a espiritualidade nos coloca. Todos têm, como se vê, missões a cumprir. Devem os espíritos percorrer todos os graus da escala evolutiva. Aí a gente retorna lá para as informações trazidas pelos espíritos, dentro das obras espíritas. Estou falando todas elas, de bom conteúdo, de excelente conteúdo. Tudo nos foi entregue. Então nós somos trabalhadores. A espiritualidade nos apresenta. Posteriormente, o nosso desencarne vai dizer: ô amigo, o que é que você fez com tudo aquilo que lhe foi apresentado? Bom, a resposta é individual, graças a Deus. Então, devem os espíritos percorrerem todos os graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Desse modo, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Há, porém, tempo para tudo. Há, porém, tempo para tudo. A experiência e o aprendizado, porque um espírito está passando hoje, um outro já passou e outro ainda passará. Deixa eu abrir um parêntese aqui na necessidade, né? Nem é necessário lembrar, mas vou ser um pouquinho teimoso, da necessidade que nós devemos ter de não nos compararmos. Cada um está dentro do seu grau evolutivo. Há espíritos que não se ocupam de coisa nenhuma, conservando-se ociosos. Esse é, porém, um estado temporário, pois cedo ou tarde o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade, tornando-os felizes por se sentirem úteis. Portanto, o sentimento de utilidade perante o universo, eu poderia dizer que seria inato ao ser humano, faz parte do seu estado de consciência. Onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Sabemos disso. Portanto, meus amigos, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e estudiosa inutilidade. Suas contribuições são proporcionais ao seu grau evolutivo. As luzes que possuem. Porque ninguém pode ofertar ao outro aquilo do qual ainda não possui. Isso é um grande fato. A sua capacidade, experiência e o grau de confiança que inspiram ao Supremo Criador. Entenderam? Existem funções específicas, por assim dizer, que são dadas a espíritos de maturidade espiritual. Espíritos que já alcançaram, como é colocado aqui, um estado de luz. Aquele que chega e clareia todo o ambiente. São os espíritos de angelitude. Eu acredito que um bom exemplo dessa construção do ser dentro do seu estado evolutivo e, logicamente, as missões que cada um tem estabelecida para si, como as obras espíritas são um excelente exemplo. Eu estou me recordando aqui agora do espírito André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, nos concedeu várias obras, principalmente aquelas 16 iniciais, chamada a série André Luiz. Acredito que todos venham a lembrar. E eu me recordo aqui agora do livro Nosso Lar. O estado de desencarne, o estado da falta de consciência como espírito eterno.
do nosso amigo André Luiz, e ele foi adquirindo, vencendo dificuldades próprias de si mesmo, tornando-se vagarosamente. Olha aí que tudo tem o seu tempo. Tornando-se um servidor do Cristo nas enfermarias. Quem lembra dessa parte no livro? Ele vai atender nas enfermarias. Ele tinha sido médico, conceituado na terra, esperava que, doutor, atenda aqui como médico. Ô, meu amigo, ajudante de enfermeiro, para compreender a causa não a humana, porque ele estava desencarnado, para compreender a causa do Espírito, que é eterno e que necessita de humildade, que necessita vencer as suas dificuldades. Hermance Dufour, mereça ser feliz, superando as ilusões do orgulho. Capítulo 24. Sugiro a leitura desse capítulo. Tem um pouco a ver com o que a gente está comentando, está conversando aqui hoje. É muito interessante. Complementa muito. Então, André Luiz seguiu uma trajetória maravilhosa e narra situações que têm muito a ver com as missões dos Espíritos. A missão que ele obteve na Terra, e até certo ponto fracassou, está lá no livro. E as missões daqueles espíritos, benfeitores espirituais, que foram vários, assim como outros espíritos também, que participaram de várias atividades, várias caminhadas, atividades de prestação de socorro a muitos outros espíritos em colônias espirituais, no umbral. É uma missão proporcional. E as mães? Quem lembra do livro Libertação? O seu final é épico. O espírito alojado em estado nas trevas, há muitos anos era um espírito temido por muitos, coordenava uma categoria de espíritos que faziam barbáries e chegam até ele as informações, chega na realidade o Evangelho de Jesus transmitido através dos irmãos. André Luiz participando daquela caravana de benfeitoria, levando luz àquele ambiente, àquele espírito. E no final, a prece da mãe dele, que era a sua benfeitora, é realmente de impressionar na obra. E ele rende-se de joelhos. É muito interessante. São as missões dadas a quem Deus, o Criador de todo o universo, reconhece a sua competência para realizá-las. Manuel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia de Valdo Pereira Franco também, nos traz muitas situações vivenciadas por este valoroso espírito, também atribuídas às missões. Pequenas situações que são valorosas aos olhos de Deus e situações grandiosas. Quando eu cito situações grandiosas, são normalmente aquelas que envolvem coletividade, que também ali há incumbência de espíritos felizes. Então, as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumprir, os incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Deus sabe o que faz. Ao lado de grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de importância relativa, em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem do semelhante, desde o chefe de família a quem incumbe o progresso dos filhos,
até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. Todos, indistintamente. E nas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações, que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Essas missões secundárias normalmente são aquelas atribuídas a espíritos que ainda não possuem um grau de elevação constante. Eu acredito que grande parte dos encarnados do planeta Terra. Mas a bondade, a misericórdia, o amor de Deus nos concederá nova oportunidade para que possamos permanecer na nossa caminhada. Podemos assim afirmar com segurança, com base nas informações dos espíritos, que todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja seu grau evolutivo, e cada qual, na medida de suas forças, esteja no estado encarnado ou de espírito livre. Portanto, eu vou concluir a minha participação dizendo o seguinte: mãos à obra. Obrigado pela oportunidade, retornem felizes aos seus lares, aos seus trabalhos ou às suas atividades. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão palestrante, Juscelino, que ele seja feliz, doravante. Sabemos quão ele é um estudioso do Espiritismo e acredito que todos gostaram da sua fala. Muita luz para você, irmão. Seja bem-vindo sempre. Nós vamos passar agora para a nossa segunda fase. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus.
lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.